Vão te dizer que a confeitaria não dá dinheiro. Vão dizer que você é louca por escolher essa profissão. Muitos vão dizer que não vai dar certo e, infelizmente, não vão te apoiar. Mas a real é que eles não sabem disso aqui. Todos os meus bolos desmoronavam. Só que eu nunca tinha feito bolo na minha vida. Mas mesmo assim, dei minha cara a tapa. Só que foi um desastre, né? Tudo caía, era feio, não era gostoso. Era complicado. Sempre que ia um bolo, meu coração palpitava porque eu sabia que alguma coisa ia dar errado. Eu não fazia ideia do que era trabalhar com confeitaria, do que era bolequinha ou do que era fazer bolos. Sempre gostei de fazer bolo em casa, para vender nunca. Conseguiu fazer o curso, que você começa a assistir as aulas, você descobre que é muito mais que receitas, é muito mais do que só fazer bolo. A Bruna acaba te transformando numa pessoa corajosa, numa pessoa que ela te ensina a meter a cara. Até pela forma dela falar, se você conseguir absorver tudo que tem ali, a cada aula assistida, você sai dali outra pessoa. Inscrevi na maratona do Bolo Perfeito, fiz as aulas, foi uma tempestade de conteúdo gratuito. Ela me transformou em um verdadeiro confeiteiro. Ela me ensinou por que as coisas dão errado e principalmente por que dão certo. Hoje em dia, os meus bolos assim é muito diferente do que era antes. A diferença é gritante. Eu tenho muito mais confiança no meu trabalho, os clientes confiam muito mais em mim. Isso é meio impagável. A Cake Love, além de me retornar financeiramente, o curso, me deu uma autoestima muito grande no que eu faço. Hoje em dia eu sou muito mais confiante e as pessoas elogiarem e eu estar presente na vida das pessoas de forma positiva, isso pra mim é inimaginável no começo. Eu fico até emocionada, porque para saber, só de lembrar onde eu estava e onde eu cheguei, é uma vitória. Eu digo que eu não descobri a Bru, eu me redescobri através da Bru. Nós já ajudamos mais de 26 mil alunos. Ajudamos eles ensinando qual o caminho do sucesso, qual o caminho que é preciso seguir para ter reconhecimento e se tornar referência na confeitaria. E eu sei que isso também é um sonho seu. Bem-vindo ao início da sua jornada de transformação. Oiê! Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindas para o nosso evento Beabá do Bolo Perfeito. Ai, que legal! Eba! E durante todo o nosso evento eu vou te mostrar com segurança o caminho para você fazer bolos altos de andar, cobertos com Butter Queen, tá? E quando chegar o seu momento, eu quero saber a sua história, eu quero ouvir você, assim como vocês já viram, né, ouviram várias histórias de superação de algum dos nossos alunos no começo da nossa aula de hoje, tá? Então se preparem, porque a partir de agora, se você permitir, né, se você realmente estiver com a mente aberta e me deixar te ajudar, a partir desse momento começa a sua transformação. Todas essas histórias que vocês viram aí no começo da nossa aula e que vocês vão ver muito mais ao longo de todas as nossas aulas, né? Todas elas, sem exceção nenhuma, tá? Tiveram início a partir de um evento gratuito similar a esse que você está participando agora. Mas a cada evento a gente sempre vai melhorando, trazendo novidades, ou seja, a gente vai impactando cada vez mais pessoas. E só para deixar claro que isso é muito real, você não precisa só acreditar em mim, na Bruna, tá? Ou nos depoimentos de alunos que eu vou trazer aqui para você durante as nossas aulas, você pode questionar no chat, tá? Por isso, de cara, eu já quero pedir ajuda do pessoal aqui no chat. Ó, se você já participou de algum evento gratuito meu, escreve aí nos comentários, por favor, se você teve aprendizado, se você realmente, né, pegou alguma coisa pra você e realmente valeu a pena assistir essas aulas. Escreve aí pra mim, por favor, sim, o evento é muito bom, sim, eu aprendi muito com a Bruna, ou o que você quiser, tá? Pra vocês que já participaram, vão escrevendo aí no chat o que vocês acharam, manda aí, porque assim todo mundo vai criando, né, mais confiança. Então, bora lá compartilhar e contribuir aqui no chat também, porque a nossa intenção precisa ser sempre a de ajudar o próximo, tá? Esse é meu papel aqui, eu vou fazer isso com todos vocês. Então, sempre que eu pedir algo no chat, existe aí um tempo de delay, então pode ir acompanhando, né? Logo, logo os comentários do pessoal começam a aparecer aí para todo mundo. O chat nesse momento deve estar assim, ó, bombando. Cada um escrevendo do seu jeito, tá? Mas a mensagem mais importante aqui é: leve isso daqui
muito a sério. Se dedica, anota tudo, tá? Faz o seu tempo valer muito a pena e eu te garanto que vai ser transformador. Apesar, né, de ser um evento gratuito, eu te garanto que você vai aprender coisas que nem curso pago por aí você aprende, né? Para tudo isso acontecer durante todos esses dias, a gente tem um cronograma para seguir. Eu pensei em cada detalhe desse cronograma para você ir avançando e aprendendo cada vez mais. Então, cada dia você vai avançando e se aprofundando mais nos assuntos. Por isso é importante você assistir as aulas sempre uma na sequência da outra, né? Da aula 1 até a aula 4. Qual que é o cronograma do nosso evento Beabá do Bolo Perfeito? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vai entrar uma imagem na tela? Boa. Então, ó, aula 1, tava indo pro lado errado. Aula 1, qual tipo de massa que eu devo usar? Tá? Nessa primeira aula você vai entender quais são os ingredientes essenciais, tá? Para cada tipo de massa, as suas funções, como eles influenciam no resultado final do seu bolo, né? Você também vai conhecer os diferentes métodos de preparo das massas, como escolher a melhor opção para cada finalidade. Você vai entender qual é a massa ideal para cada bolo que você for fazer. Aula 2, a montagem de um bolo perfeito. Nessa aula você vai aprender como montar um bolo estruturado, reto, tá? Que não desmorona, não racha, não afunda, não tomba para o lado. Eu vou te ensinar o passo a passo, com todos os detalhes de como nivelar e rechear um bolo alto, camada por camada. Na nossa terceira aula, decorando um bolo de andar com buttercream. E aqui, nessa mesa, eu já tenho um spoiler para te dar, tá? Em algum lugar aqui já tem um grande spoiler do que você vai aprender nessa aula. Essa aula é para quem quer se destacar de verdade na confeitaria e fazer bolos de andar incríveis, tá? Você vai aprender como sobrepor os bolos de forma segura para você chegar num bolo de andar maravilhoso. Você também vai saber como cobrir, como decorar o bolo com buttercream. E vai ver aí na prática como usar bicos, espátulas, corantes e outras coisas aí para você fazer decorações maravilhosas. Na nossa aula 4, na nossa última aula, né, entendendo tudo sobre bolos e buttercream. Nessa aula eu vou te mostrar o caminho completo com tudo que você precisa saber sobre bolos e buttercream, tá? Aqui você vai entender como ser uma profissional diferenciada e muito valorizada. Se quer realmente se tornar uma confeiteira de sucesso, valorizada, é nessa aula aqui que você vai ter muito mais clareza sobre isso. Gente, esse é o nosso cronograma e como vocês viram, todos os dias são muito importantes. Então não dá para perder um dia ou outro, né? Você vai precisar assistir todos os dias. E eu garanto que vocês vão aprender muito e vão amar aí todas as nossas aulas do nosso evento. Para poder incentivar a sua participação, tá? Em todo o evento, do início ao fim, ou seja, desde a primeira até a quarta e última aula, vai rolar umas coisas muito maravilhosas por aqui. Então, olha o que a gente fez. Então, primeiro de tudo, que esse aqui é um curso gratuito, ou seja, quando você faz um curso, você tem direito a um certificado, né? Você quer um certificado e aqui a gente vai dar um certificado para todo mundo que assistir todas as aulas, tá? Não adianta reclamar, você só vai ganhar o seu certificado se você assistir todas as aulas. E como eu vou saber que você assistiu todas as aulas para receber o seu certificado? Porque em todas as aulas eu vou falar uma palavra-chave para você e eu só vou falar essa palavra-chave aqui. Eu não vou escrever em nenhum lugar, nem aqui durante a aula e também em nenhuma rede social. Ou seja, você só vai saber se você assistir toda a aula, porque eu vou falar em algum momento da aula e quando eu for falar, eu te aviso para você anotar. Então esteja aí com papel e caneta na mão para anotar essas palavras-chave que eu vou ir liberando durante todas as nossas aulas, tá? Daí depois que você tiver as 4 palavras, que eu vou liberar aí uma em cada aula, daí você vai poder solicitar o seu certificado, que eu vou explicar em detalhes para você na nossa 4ª e última aula. Além do certificado, que você vai ter direito assistindo todas as aulas, você também vai poder participar de um sorteio que a gente vai fazer todos os dias durante o nosso evento Beabá do Bolo Perfeito. Para cada dia, o prêmio é melhor do que o outro, tá? É sempre um prêmio de valor mais alto. No final de cada aula, eu vou explicar o sorteio e como que você faz para participar, tá? Para o nosso sorteio de hoje, da nossa aula 1, só para você ter uma ideia, o prêmio é o meu livro, Beabá do Buttercream, assinado especialmente para o ganhador ou ganhadora, que é esse livro aqui, ó, maravilhoso, onde eu te falo tudo sobre Buttercream. Então, esteja aí ligado, assiste todas as aulas, porque além de aprender muito, você ainda vai concorrer a um monte de presente, tá? Para você entender realmente qual é a evolução que a gente planejou aqui para você, a gente fez um desenho que é uma escada de evolução, ou seja, cada degrau que você sobe, você está evoluindo e melhorando. Então, a gente vai colocar aí uma imagem na tela para vocês verem também.
Boa! Olha lá, ó, como você pode ver, o nosso primeiro degrau são os nossos conteúdos gratuitos que eu disponibilizo nas minhas redes sociais. E se você tá aqui, você com certeza já viu algum conteúdo meu e sabe que todos os dias eu forneço muito conteúdo para ajudar as pessoas a viverem da confeitaria. Após isso, o nosso próximo degrau, onde você está nesse exato momento, é o nosso evento gratuito, Beabá do Bolo Perfeito. E esse evento gratuito, né, como você sabe, é um evento gratuito, né? Mas eu poderia condensar isso em um curso e vender ele por bem uns R$ 597. Mas essa aqui não é a ideia, tá? A minha intenção aqui é sempre te levar um degrau acima, ou seja, trabalhar e ajudar na sua evolução. Então, o nosso próximo degrau, que você pode ver aí também na imagem, vai ser o nosso curso, o novo Beabá do Butter Queen, que tem o valor de R$ 1.997. Mas, para todo mundo que está aqui participando desse evento, vai ter uma condição, gente, que assim, ela não é especial. Ela é Mega Master, Master, Blaster, Ultra especial. E todos os detalhes disso, né, do nosso curso pago, eu falo mais pra frente nas próximas aulas. Então, depois do curso Beabá do Butter Queen, a gente tem outras etapas, programas de mentoria e tal. No momento isso não vem ao caso. Então, vamos tirar a escada. E, gente, eu sei que quando eu falo e eu mostro tudo isso pra vocês, eu falo sobre todo esse conteúdo do evento, mostro depoimentos, mostro essa escada de evolução que vocês acabaram de ver. É muito comum surgir aí umas caraminholas, umas dúvidas na sua cabeça, como por exemplo, eu não tenho nenhuma experiência na confeitaria, eu sou completamente iniciante, eu não sei nem quebrar um ovo. Será que esse evento é pra mim? Eu nunca fiz uma massa de bolo. Vale a pena assistir as aulas? Ou então, mas que diacho esse Butter Queen que você tanto fala, Bruna? Ou eu já tenho experiência com confeitaria, eu já trabalho com isso. Será que esse evento vai acrescentar alguma coisa para mim? Para todas essas perguntas e qualquer outra pergunta que esteja aí passando na sua cabeça, o que eu posso dizer agora é: calma, respira, acompanha tudo que eu vou te passar aqui durante todo o evento do Beabá do Bolo Perfeito, que eu tenho certeza que eu vou tirar todas essas dúvidas da sua cabeça. Primeira coisa, né, que eu te garanto é: não importa o seu nível de conhecimento, eu vou te passar coisas aqui que vão te ajudar e agregar muito na sua jornada. Então fica aí, né, e confia no que eu tô te falando. E a minha recomendação é a seguinte: fica no espaço reservado, quietinho, num quarto, numa sala que não tenha ninguém, criança, ninguém falando, televisão ligada, escritório, não sei onde você vai ficar. Mas é importante que você fique concentrado aqui no nosso evento. Pega um papel e uma caneta, um caderno, né, um papel, alguma coisa que fique ali para você. Não perde nenhuma aula, que eu vou te mostrar com muita segurança o caminho para você fazer bolos altos de andar cobertos com Butter Queen, tá? E eu sei que isso tudo que eu tô falando a princípio pode parecer, é bom demais para ser verdade, meu Deus do céu. E eu sei disso, porque eu já vivi e eu já fiz isso por diversas, milhares de vezes. Mas quem já me acompanha ou teve a oportunidade de participar de algum evento aqui que eu já fiz, sabe do que eu tô falando. Esse evento aqui ele é muito transformador. E a confeitaria, de forma geral, ela mudou a minha vida, né? A confeitaria, ela me trouxe para onde eu tô hoje. E hoje eu tenho o privilégio de compartilhar tudo que eu sei com milhares de pessoas. E só para você sentir, né, um pouquinho de que tudo isso pode ser para você também, que a confeitaria, principalmente esse universo dos bolos, pode ser para você também, dá só uma olhada em alguns dos bolos lindos dos meus alunos. Vamos ver. Olá! O bolo da Érica, olha, de 3 andares, com a base 1. Gente, vocês vão ouvir algumas vezes essa base 1, porque a base 1 ela é a nossa massa base do curso. E, cara, ela é muito maravilhosa. Ó, Butter Queen, 3 andares, arrasou, arrasou. Próximo, a Gleice, olha o bolo da Pequena Sereia. Vocês estão vendo? Gente, que bolo lindo. Que bolo lindo. Ó, essas ondinhas são bem chatinhas de fazer. Maravilhoso, arrasou, Gleice. Que mais? Olha lá, mais bolo de andar. A Dessana, é isso? Não consigo ler, tá muito longe pra mim. Eu não consigo nem ver o texto, mas tá lindo, arrasou na decoração. Muito lindo mesmo. A Kátia, ó, aluna da França. A gente tem gente aí de fora do Brasil, gente. A gente tem aluno no mundo inteiro, viu? Arrasou, Kátia. Muito bom. Ai, que lindo, a Pamela, olha as flores, tudo no espatulado com Butter Queen, com as flores de verdade, tá muito lindo. Parabéns, Pamela. Ai, muito bom, gente, ó. Dentre esses alunos, gente, tem aluno que começou do zero, tem aluno que nunca tinha ido pra cozinha, como tem aluno que já trabalhava com isso, né, já era profissional. E eu não sei se você já me conhece ou quanto você já me conhece.
tá? Então você pode estar aí se perguntando agora nesse momento. Beleza, Bruna. No final das contas, minha filha, quem que é você? De onde você veio? De onde você surgiu? Para poder compartilhar esse tipo de conhecimento com a gente. Como você sabe, ensina os seus alunos a fazerem bolos assim, né? Bolos desse jeito, né? Então, só para você saber, eu já fui uma pessoa que não pisava na cozinha. Assim, bolo, só comia, sabia fazer nada. Então, eu não sabia nem fazer. Eu fazia brigadeiro de achocolatado no micro-ondas quando era criança, para falar que era a única experiência que eu tinha na cozinha. Então, eu não tinha nenhuma habilidade, nada. Então, depois que eu me encontrei, eu comecei a estudar gastronomia e confeitaria, que eu caí de gaiato, né? Isso, né, na minha fase adulta, com uns 20 anos aí de idade, mais ou menos. Vocês podem fazer as contas se vocês quiserem, eu sou de 88, tá? Aí vocês descobrem a minha idade. Então, mas nessa fase eu percebi que eu tinha alguma habilidade para aquilo, né? Que eu me dei bem dentro da cozinha. Eu me encontrei, eu me sentia muito feliz, tá? Então aí eu fiz muitas especializações e eu me tornei confeiteira. E eu passei por muita coisa, muita dor de cabeça. Eu era uma confeiteira, cara, eu derrubava, gente, muito bolo, muito bolo. E eu tinha muito desastre com bolo. Tudo que vocês imaginarem, tá? Qualquer problema com bolo que você já tenha passado na sua vida, eu passei. Daí o tempo foi passando, eu fui melhorando, e depois de um bom tempo e muito perrengue, muito mesmo, eu ensino hoje vocês a fazerem bolos altos e seguros cobertos com buttercream. E por trás disso, hoje em dia eu tenho uma empresa muito bem estruturada, que é a Cake Lover. Na Cake Lover a gente tem um propósito muito grande, que é o propósito de superação e liberdade através da confeitaria. E aqui, gente, a gente leva isso muito a sério, tá? Por isso que eu faço o que eu faço hoje. Foi através das minhas dificuldades que eu descobri a minha vocação de ser professora. E hoje em dia eu posso realmente compartilhar aquilo que eu amo e ensinar milhares de pessoas através da internet. Não foi assim, eu vou ser professora que tá todo mundo ganhando dinheiro com isso, porque tá na moda. Não, né? Eu realmente tenho essa vocação de ser professora. Eu descobri isso. E baseada em toda a minha experiência, tudo que eu já vi, inclusive, né, através dos exemplos dos meus alunos, por que normalmente as pessoas têm problemas com bolo? Na montagem, né, principalmente. Ou elas erram em algum ponto da execução. Como que vocês fazem isso normalmente? E para responder essas perguntas, nesse evento aqui, eu resolvi trazer um exemplo prático para vocês, que é a nossa personagem, né? Que eu nem precisei de muito esforço para dar o nome. O nome da nossa personagem é a Bruna Desorganizada, tá? E eu vou te mostrar aqui como essa Bruna Desorganizada trabalha. E ela retrata exatamente como era a Bruna, essa Bruna, lá no meu passado. Então, vamos lá, vamos conhecer a Bruna Desorganizada trabalhando. Alô? Oi, Carol, tudo bem? Claro. Para amanhã? Não, eu consigo sim. Não, tudo bem, sem problemas. Você passa para pegar o quê? E à tarde você consegue? Não? Às 10? Tá bom. Não, tudo bem, eu dou um jeito. Claro. Tá. Eu só vou te mandar um WhatsApp então pra gente combinar. Não, pode falar então. De morango. Tá. Não, claro. Tudo bem então. A gente se vê amanhã. Beijo, tchau. Ai, caramba. Eu nunca fiz um bolo desse jeito. Vou buscar uma receita agora. Pão de ló. Ixi, eu não tenho batedeira não. Eu vou fazer sua receita mesmo na mão, vai dar certo, né? Tá, fechou. Essa receita aqui em grama, como que eu vou fazer? Já vou. Acho que se eu pesquisar aqui no Google em xícara vai dar certo. Tá, uma xícara. Tá. Acho que vai dar certo. Oi, Carol. Deixa
Deixa eu mandar pra direitinho aqui pra cliente. Então, é um bolo de 1 quilo de morango com creme, tá? Com decoração, bolo alto. Nossa, meu Deus. Aqui é um bolo alto desse jeito, eu nunca fiz. Tá, tá bom. Essa decoração. Tá. Ai, deixa eu ir no mercado. Uma receita. Comprei tudo no mercado. Ué, e o fermento? Uai, não vai fermento na massa? Achei que todo bolo... Bom, enfim. Vamos ver se vai dar certo essa receita aqui. Deus me ajuda, viu? Coisa estranha. Eu acho que isso deve dar uma xícara, deve dar, né? Muita minha xícara aqui, caramba. É uma xícara de chá? Uma xícara. Mais um pouquinho. Não tem batedeira para fazer esse bolo, mas bolo tudo dá certo, né? Agora só falta mexe o açúcar com o ovo. E aí agora faz o quê? Farinha. 150 gramas de farinha? Ai, meu Deus. Deve dar isso, né? Isso é estranho. Será que isso aqui vai virar bolo? Não tem fermento. Ai, Senhor. Não tá com cara que vai dar certo, não. Alô? Ô, mãe, você faz bolo. Você lembra que você faz uns bolinhos pra gente comer? Eu peguei uma receita na internet e a receita não vai fermento. Melhor colocar, né? Não vai óleo também. Eu vejo que você põe óleo no seu bolo. Ah, vou colocar então também. Tá bom, beijo, tchau. Ah, vou botar um pouquinho de fermento. Isso aqui não vai virar bolo, não. Uma tampa cheia. Botar um pouquinho de óleo. Então, o que minha mãe falou que dava? Meia xícara deve dar. Ixi, Maria, esse óleo não mexe aqui. Uma forma de 20 centímetros. Eu não sei nem quanto essa tem, mas deve dar. Que é a única que eu tenho.
Ela não falou como unta, mas deve ser assim. Um pouquinho de farinha. Mais. Ah, vai caber tudo aqui. Tá no forno. Ai, vocês viram aí que a Bruna desorganizada tá passando perrengue, né? Será que ela vai conseguir atender essa cliente que encomendou um bolo assim, ó, de última hora? Então vamos lá entender o que aconteceu de errado com a Bruna desorganizada e te esclarecer para você nunca mais errar sobre esses pontos. Então vamos lá. Aqui eu tenho 4 tipos de bolo. Gente, qual que é o problema, né? Não tô falando, ai, não peguem nunca uma receita da internet, inclusive tem várias receitas minhas, né, na internet. Só que qual que é o problema de uma receita na internet? Que você pega de qualquer lugar, que você pega de qualquer jeito. Na internet, as pessoas dão conteúdos rápidos. Ela não te explica profundamente como que as coisas funcionam, porque quando você for para sua cozinha, tudo vai dar errado, né? Porque é tudo diferente. O forno, só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 fornos. Todos são são de marcas diferentes, mas são fornos elétricos que assam por convecção, que é o meu tipo de forno preferido. Porque ele tem uma ventoinha ali no final do forno, a hora que eu ligo isso, a ventoinha vai girando e ela vai espalhando o calor pelo forno inteiro. Então eu tenho um resultado mais perfeitinho da massa do meu bolo. E as 5 marcas diferentes, elas assam em temperaturas diferentes, em tempos diferentes, e elas me dão resultados diferentes. Isso no mesmo lugar, com a mesma corrente elétrica e com o mesmo tipo de forno, só que de marcas diferentes. Então, assim, quando a gente pega uma receita na internet, a gente está pegando um conteúdo raso. Então, assim, a não ser que eu manje muito do que está acontecendo ali, vai dar tudo certo. Agora, se eu não manjo nada, pegar uma receita na internet, pode ser que dê certo e pode ser que dê muito errado. Pode ser que dê um resultado que você olha assim, acho que não é tão legal assim, tá? Então é importante a gente ter essa noção. E aí, pior ainda, né? Quando a gente fala de conversão de medida. Quando eu te falo numa receita em xícara e uma receita pesada na balança, tá? Porque balança, gente. Quando a gente fala de balança na confeitaria, não é uma frescura, tá? Isso daqui não é porque, ai, que fresco, esse povo da confeitaria tem que pesar tudo. Não é sobre isso. É porque confeitaria a gente precisa de precisão. Não é igual fazer uma comida, né? A comida você vai colocando seu feeling, vai jogando ali os temperos. Se eu te falar que eu gosto de um tempero, você gosta de outro, você pode mudar e tá tudo bem, tá? Você vai fazer do seu jeito e tá tudo certo. Só que na confeitaria, a gente precisa de precisão, a gente precisa ser exato. Por quê? Você não quer sempre que seu produto, que seu bolo saia sempre igual? Então, mesmo que você faça isso por hobby, se você fez um negócio hoje para sua família, você não quer que semana que vem você faça de novo e seja exatamente igual? Quem aí não tem uma mãe, uma avó, ou você mesmo, né, que faz um negócio maravilhoso, uma receita maravilhosa, já fez alguma coisa, sabe, sensacional, e você nunca mais conseguiu repetir? E aí as pessoas ficam assim, nossa, mas não é igual aquele primeiro que você fez, você lembra? Aí você fala assim, eu lembro do gosto, mas eu não lembro como fazer. Então isso é normal acontecer, porque a gente não tem precisão. E receita de xícara, gente, nunca vai te dar precisão. Porque cada um interpreta a xícara de uma maneira. A gente tem uma medida universal para medidas em xícaras. Só que às vezes você vai pegar a xícara de chá da sua casa, uma xícara ali, outra. Cada um vai ter um peso, uma medida. E tem ingredientes que a gente não sabe pesar direito em xícara. Por isso que a balança é importante. Porque ela vai me dar precisão, ela vai me dar padrão. E isso eu preciso dentro da confeitaria. Porque senão cada hora vai sair um negócio diferente. E aí não vai dar certo. E a balança não é só precisa para agora, né, na hora da receita. Até lá na montagem do bolo. Por quê? Seu cliente comeu um bolo maravilhoso hoje. Daqui a um mês ele pede de novo, ele vai querer igual. Só que daqui a um mês você colocou menos calda, você colocou... O seu recheio tá um pouquinho diferente, você colocou um pouquinho menos... E ele vai comer e vai falar, esse bolo aqui tá meio seco, não sei o que tá acontecendo. É importante, tá? Tenham isso em mente. Opa, caiu água no meu olho.
Então, quando a gente fala de precisão, de balança na confeitaria, a gente não tá sendo fresco, tá? A gente só quer padronizar tudo, a gente quer que tudo seja igual e a gente quer que tudo saia o mais perfeito possível quando você for fazer aí na sua casa. E mesmo pesando, gente, se a gente não entender profundamente sobre algumas coisas das que eu vou falar aqui pra vocês, mais um monte de coisa, vai sempre sair diferente, tá? Então aqui, ó, eu tenho 4 massas de bolo. Essas massas de bolo, elas foram assadas no mesmo forno, feitas exatamente com a mesma receita, sem tirar nem pôr. Não é nem que eu peguei a mesma receita, para isso aqui eu vou aumentar. Não aumentei nada, não tirei nada, tá? Então, eu tenho 4 massas de bolo feitas pela mesma receita, assadas no mesmo forno. E você pode ver aí na imagem que cada uma tá com uma cara meio diferente da outra, né? Então, ó, vamos lá. Essa daqui, ó, até tirar um pouquinho de farelo, que ela tava embrulhada. Ela cresceu um pouquinho mais, ela tá, né, com o topo mais retinho. Essa daqui, ela cresceu menos, tadinha. Até rachou aqui em cima, ela tá mais firme aqui quando eu pego. Essa daqui tá bem perfeitinha também, ó, mas não tá tão crescida quanto essa. Essa daqui tá boa também, deu uma leve depressãozinha aqui, mas tá ótima também. Por que que eu tenho resultados tão diferentes assim se eu tenho a mesma receita? Porque eu fiz por métodos de preparo diferentes. Sabe quando você pega uma receita e tá falando assim, bata os ovos com açúcar até espumar e virar um creme esbranquiçado e bem fofo. Você sabe o nome desse método? O nome desse método é o método espumoso. Então, sempre que eu tiver a aeração de ovos na receita da massa do bolo, seja ela por ovos inteiros, ou bater gemas de ovo com água, óleo e depois misturar com clara de ovo batida, ou quando eu entro com a clara de ovo batida na receita. Então, sempre que eu tenho aeração de ovos, eu estou falando que eu estou fazendo o método espumoso. Quem aí já não fez, ou já tentou fazer, ou já pegou uma receita de bolo de pão de ló? A receita de pão de ló é a receita mãe de bolo. Por quê? O pão de ló é uma receita super tradicional e ela é feita através do método espumoso. Pão de ló, gente, pão de ló tradicional, do jeito que deveria ser feito, ele só tem 3 ingredientes. Então a gente tem ovos, açúcar e farinha de trigo. Só. Eu não tenho nenhum tipo de óleo, eu não tenho nenhum tipo de líquido, eu não tenho nenhum tipo de fermento químico. Então, o pão de ló, a única coisa que depende ali para esse bolo crescer é a aeração que eu tô colocando nos meus ovos. Então, se eu não fizer esse processo corretamente, o pão de ló ele não acontece, tá? Ele não vira pão de ló, ele não vira bolo, ele não cresce, não tem como, tá? Então, só misturei os 3 ingredientes, ele vai virar um troço muito estranho. Então, sempre que você vê na receita o que está escrito para você fazer, você tem que bater o olho e saber o resultado que você vai ter, tá? Por quê? Quando eu sei que a receita é feita através do método espumoso, eu sei que eu vou ter um bolo que vai se desenvolver um pouco mais, que muitas vezes ele pode ficar mais fofinho, dependendo da receita, é claro, é óbvio, tá? Esse daqui, essa é a famosa massa base 1, que eu falei para vocês lá no começo da aula. É a massa que a gente ensina para os nossos alunos dentro do Beabá do Butter Queen. Essa massa, gente, eu desenvolvi para ela ser uma massa de método cremoso, tá? Ponto. Mas aqui a gente fez a mesma receita para todos os métodos. Então eu vou cortar aqui, ó, o nosso bolo de método espumoso. Então, se eu fiz o bolo de método espumoso, fui lá, ó, que bolo lindo. Olha as bolhas de ar. Isso daqui é uma característica muito grande no bolo de método espumoso. É claro que aqui na minha receita, essa receita na nossa base 1, eu tenho todos os ingredientes que você pode imaginar. Por quê? A gente vai falar de ingredientes já ainda nessa aula. Então, ó, ele fica mais amarelado. É claro que ele não vai desenvolver tudo que ele precisa, porque ele tem muitos ingredientes aqui. Inclusive, ele tem uma grande carga de gordura para um bolo de método espumoso, mas ele funciona muitíssimo bem. Então, ele tem aqui essa característica. Bolos tradicionais feitos através do método espumoso são bolos mais esponjinhas. Esse daqui tá um bolo bem firme, porque ele é um bolo, é uma massa amanteigada feita através do método espumoso. Então a gente fez a aeração dos ovos com açúcar, depois foi intercalando secos e líquidos, tá? E aí também lá no final a gente entra, né, aí a gordura ela vai entrar lá pro final da manteiga e sempre derretida. Então a manteiga aqui no método espumoso ou o óleo, se você for utilizar alguma gordura assim, ou óleo de coco derretido, é sempre líquida. Então eu preciso entrar sempre líquido aqui. E o método espumoso ele tem como característica de ser um bolo mais
fofinho, um bolo mais esponjinha. Então, quem faz bolo mais baixinho, rega bastante o bolo de método espumoso, ele chupa muita calda. Então, se você colocar calda demais, ele pode virar uma papa. Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter com o bolo de método espumoso. Sempre muito, muito, muito cuidado e carinho na aeração dos ovos. Eu não quero perder isso. Existe o fermento químico, que é a fermentação química que a gente coloca para fazer o nosso bolo, para ele crescer e desenvolver. E existe um tipo de fermentação que é a fermentação mecânica. Então, quando eu bato os ovos na batedeira até eles triplicarem o volume, eu estou fazendo uma fermentação mecânica. Então, eu estou ajudando o bolo a fermentar lá dentro do forno, fazendo essa aeração dos ovos. Então, eu estou englobando o ar ali dentro. Todo bolo de método espumoso não vai fermento como pão de ló? Muito pelo contrário, a maioria vai fermento químico. Só que eu tenho que ter muito cuidado com essa aeração. Eu não sou fã de trabalhar com bolo de método espumoso, mas é super possível. É possível fazer bolo de andar e bolo alto com bolo de método espumoso, com pão de ló, por exemplo, que é super fofinho? Do jeito que a gente faz bolos normalmente, não é possível, tá? Mas é impossível? Não, não é. Existe muita técnica por trás, inclusive ensino tudo isso, né, para os alunos tem aluno que mora fora do Brasil que fala, gente, nesse lugar aqui que eu moro não tem jeito, tem que ser esse bolo fofinho e tal. E aí a gente tem método para tudo isso, é importante você saber métodos, tá? Então aqui, bolo de método espumoso. Aí a gente entra nos bolos de método direto, que eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram. Receita que você pegou lá na internet. Junte todos os líquidos numa tigela e todos os secos em outro e jogue os líquidos nos secos. Ou ao contrário, tá? Eu prefiro jogar o líquido no seco. E faça isso e misture e o bolo tá pronto. Então, bolo de método direto é só quando eu misturo seco e líquido, mais nada. A gordura aqui também sempre precisa estar líquida. Então, se vai usar manteiga, tem que derreter a manteiga. Se for usar margarina, óleo de coco, tem que derreter. Você pode usar óleos também. O método direto, ele é um bolo mais firme, dependendo ali de como... Gente, o resultado do bolo não depende só do método de preparo. Então, quando eu te falo que massa amanteigada, massa de método cremoso, é sempre uma massa mais firme para a gente fazer montagem de bolo alto, isso não quer dizer que qualquer receita de método cremoso vai te dar esse resultado, porque a gente também depende muito da composição da receita, de todo o balanceamento de todos os ingredientes. Então, é muita coisa que a gente precisa saber, né? Não é só fazer um bolinho. Se fosse só fazer um bolinho, você comprava lá no mercado, pegava lá o saquinho do bolinho pronto, colocava o ovinho lá dentro, colocava pra assar e pronto, tava pronto, tá? Mas não é assim. Existe muita técnica por trás. E quando a gente sabe isso, gente, pode ser um assunto talvez agora pra você que você esteja olhando assim, falando, meu Deus, é muita coisa. Mas quando você aprende, sabe quando acende uma lâmpada assim, ó, na cabeça? Plim! Você fala, ai, era isso? Então aquele dia que eu errei aconteceu isso, 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 é por isso, isso e aquilo? E aí, gente, o que acontece quando a gente para de errar ou então a gente erra e sabe como arrumar, tá? Existe o erro burro e o erro inteligente. O erro burro é quando a gente erra e nunca aprende com erro. Segue errando sem saber o que fazer, tá? E o erro inteligente é errou uma vez, opa, identifiquei, eu errei por causa disso aqui, na próxima vez eu não vou errar por causa disso. Tá? Você pode errar por outra coisa, mas não por esse primeiro erro, tá? Então a gente tem que sempre aprender com os erros. Eu, graças a Deus, já aprendi com vários. Aprendo até hoje, tá? Tô toda hora fazendo coisa aqui que eu acho que vai dar errado, só pra ver se vai dar errado mesmo, pra falar, realmente, isso daqui. Ou então eu faço alguma coisa e falo, nossa, aqui deu errado, por que será que deu errado? Vamos lá descobrir. Então é importante a gente saber. Então, bolo de método direto, juntou seco com líquido. Um bolo muito famoso de método direto, Red Velvet. Quem já não fez Red Velvet, aquele bolo veludo vermelho? Muita gente faz ele, ainda tem um pouquinho de drama com ele, dá errado e tal, porque ele é um bolo cheio de técnica também. Mas é só misturar secos com líquidos. A manteiga entra no estado líquido, então é importante. A única fermentação que eu vou ter no método direto, já que eu não tenho aeração de ovos e nem como eu vou fazer no método cremoso, que eu já vou te explicar, é o fermento químico. Então, se eu não colocar fermento químico aqui, meu amor, já nada acontece, tá? Então, vou cortar ele aqui. Aqui, para essa receita, ele fica um bolo bem mais firminho, ó. Mais fechadinho. Então, deixa eu mostrar aqui, comparado. Os buraquinhos também são muito da minha fermentação química, do meu fermento químico, tá? Ele não desenvolveu retinho, ó, como o método espumoso. Na mão,
comparando, né, que não tem como você ver, ele é um bolo muito mais firme, tá? E eles estão frios, né? O meu bolo tá bem frio para eu conseguir aqui te mostrar certinho. Eu acabei de tirar da geladeira. Então você vê que eu tenho até uma formação diferenciada nele. Ele fica um bolo um pouquinho mais pesado, mas assim, extremamente saboroso se feito com uma receita boa, tá? Como a nossa base 1, que é maravilhosa. E aí eu entro no método cremoso, que é um dos meus métodos preferidos. Método cremoso. Como o nome dele já diz, esse método ele vem de um creme, tá? Então, ele é um bolo sempre feito com uma gordura plástica que vai ser a manteiga. Pode ser margarina? Pode, mas a margarina ela tem outras características que a gente vai falar lá em ingredientes. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar a manteiga, que não pode estar gelada, nenhum ingrediente pode nunca entrar no meu bolo gelado, tá? Tudo na mesma temperatura, numa temperatura de ambiente aí de 20 a 22 graus. Por quê? Quando tá frio, a gente não consegue desenvolver o bolo corretamente e ele não cresce como ele deveria crescer, tá? Então eu vou juntar manteiga com açúcar, junta os dois, vai pra batedeira e fica batendo, até essa manteiga ficar fofa e esbranquiçada. Não vai ficar fofa e esbranquiçada? Então, eu estou fazendo também aqui, nesse caso, uma fermentação mecânica. Então, eu estou colocando ar aqui, juntando o ar com a proteína que tem na manteiga, do leite, já com açúcar e englobando o ar ali dentro para fazer esse bolo crescer também. Vai fermento químico? Vai. Ele vai ajudar? Vai. Mas ele não é a única fermentação que tem aqui nesse bolo. Então, faço isso, bato manteiga com açúcar, depois intercalo secos com líquidos. Eu gosto de colocar tudo de uma vez só. Misturou, a massa tá pronta, vai pro forno. Ah, um fato importante que eu não falei aqui do método espumoso. O método espumoso, gente, mesmo com fermento bom, né, mesmo que tenha fermento, ele nunca é um bolo para ficar esperando para ser assado. Lembra que a fermentação aqui não é só fermentação química. Então, ele tem que ir para o forno, imediatamente forno pré-aquecido. Então, a maioria das massas, a gente consegue dar um tempo de bancada, a gente consegue deixar a massa com fermento na geladeira, a gente consegue deixar a massa com fermento congelado. Eu ensino tudo isso para vocês dentro do meu curso. A gente consegue fazer tudo isso, tá? Com bolo de método espumoso não dá. E aí, o meu bolo de método cremoso, eu tenho um resultado, né, de um bolo que fica, gente, ele é fofo, ele é lindo, ele é gostoso, mas olha a aeração dele como é diferente, já é mais fechadinha, ó. Não tem tanta bolha de ar como esses aqui, ó. Ele é retinho, então o do meio aqui é o espumoso, o de cima é o cremoso e o de baixo é o direto, tá? Olha lá, como eles são diferentes. Olha como o espumoso cresce mais. Por quê? Tem muita aeração dos ovos aqui, então o ovo desenvolve muito mais, tá? Dá pra ver aí na câmera que são bolos diferentes, tá? E ponto. No sabor, na textura, é tudo muito diferente. Esse aqui é meu bolo preferido da vida. Ai, gente, como é bom, meu Deus. Eu amo bolo com manteiga. A gente vai falar sobre gordura, você vai entender um pouquinho melhor do que eu tô falando já já. E aí eu tenho o meu bolo de método inverso. O que é o bolo de método inverso? É quando eu pego o método cremoso, tá? Exatamente o mesmo método, o mesmo ponto de gordura, a mesma gordura. Precisa ser gordura plástica. Por quê? O que eu vou fazer? Quando eu falo gordura plástica, gente, essa gordura igual a manteiga, a margarina, tá? Ela é uma gordura quando você toca, ela não é líquida, né? Ela fica marcada no seu dedinho. Então ela é plástica, ela tem plasticidade. Aqui, o método inverso. Ao invés de bater manteiga com açúcar, eu vou pegar todos os meus ingredientes secos da receita, então farinha, fermento, sal, açúcar, tudo que tiver de seco, e eu vou misturar com manteiga, vou levar na batedeira e eu vou bater até virar uma farofinha. Virou uma farofinha, eu entro com todos os líquidos de uma vez só. E aí eu bato, virou a minha massa linda e eu asso. Por que a gente faz isso no método inverso? Quando a gente está fazendo o nosso bolo e eu entro com a farinha de trigo, o trigo ele contém glúten, e eu vou falar um pouquinho mais para vocês já já. Ele contém glúten, então quando eu misturo farinha de trigo com líquido e com fermento e começo a colocar força mecânica em cima da batedeira, no caso, ou até eu batendo ali, ou até um bolo de liquidificador ali batendo já com a farinha de trigo, com todos esses ingredientes, estou desenvolvendo o glúten. E desenvolver o glúten, gente, toda farinha de trigo tem glúten, mas desenvolver o glúten, tá? Ele cria uma massa elástica que para fazer bolo, gente, isso é péssimo, é horrível. O bolo não cresce, ele sola.
ele fica duro, fica aquele bolo super firme, não fica legal, ele esfarela mais. Então eu tenho que tomar cuidado. Então todos os bolos que vão farinha, quando eu tô incorporando a farinha, eu tenho que incorporar rapidamente, assim ó, papum, incorporei, já tá pronto, já forno, tá? No método inverso, eu protejo a farinha de trigo com a gordura da manteiga. E por isso que tem que ser uma gordura plástica, porque ela vira uma farofinha. Se eu tacar óleo, tentar fazer um método inverso com óleo, o óleo é líquido. Em vez de fazer uma farofinha, eu vou fazer um monte de grumo. E aí, não é toda a farinha de trigo que vai estar envolta com essa gordura, tá? Então precisa ser esse tipo de gordura. E aí, o que que acontece? Eu tenho um resultado de um bolo amanteigado muito mais fofinho, né? Então aí eu tenho essa diferença, porque essa farinha de trigo não desenvolve nenhum glúten, é claro, eu não vou ficar 10 minutos batendo a massa, tá? Se ficar, vai ser horrível, mas ela protege e ela tem um ótimo resultado. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa daqui, ó, ótimo eu mostrar isso pra vocês. Saiu crua do forno, ó. Ó lá. Tá vendo que afundou no meio? Seu bolo afunda no meio, o que que acontece com o bolo que afunda no meio? Ó, essa massa aqui tá crua. Saiu do forno antes do tempo. E aí o que que acontece? A massa abaixa. Aqui a gente só assa bolo por camada. O forno, gente, ele vai ressecar alguma coisa, tá? Ele vai ressecar o seu bolo. Então assim, o bolo entra lá líquido, cremoso, e ele sai de lá seco, certo? Quanto mais tempo você deixa esse bolo no forno, mais umidade você vai perder para o forno. Então eu tenho que estar muito atenta ao tempo de preparo ali dentro do meu forno. Porque se eu tirar antes, aqui o topinho, que é a última, o bolo afunda, gente, porque o meio, ele é a última parte a ser assada no bolo. Porque o calor chega primeiro nas laterais, não no meio. Então como ele é a última parte, ele demora mais para assar. E se você tira um pouquinho antes, ele afunda, porque ainda tá cru. Tá? Quanto mais massa de bolo eu coloco na forma, mais tempo vai ter que ficar assando, mais umidade eu vou perder por forno, mais chance do meu bolo afundar também, tá? Então tenho que ter muito cuidado com o forno. Então, ó, esses são 4 tipos de método de preparo, feito exatamente com a mesma receita. Aqui ficou cru, por isso que não tá excelente, mas essas são as minhas preferidas, tá? Mas eu sou muito fã do método cremoso, porque eu sou fã mesmo. Tá? Eu sou fã, eu gosto da textura, eu me sinto mais segura para trabalhar com bolos mais altos, né, bolos de andar. Me sinto mais segura porque o método inverso ele é excelente, excelente. Só que ele às vezes fica um pouquinho mais fofinho e às vezes me dá um pouco de medo, principalmente para bolo muito alto. Mas ótimo resultado. Tem gente que só trabalha com ele, inclusive para bolo de andar. Então assim, é só uma. Às vezes eu gosto de pecar por excesso, talvez. Então e a método cremoso eu amo muito, mas as duas são excelentes. Aliás, todas as massas são excelentes desde que você tenha um bom entendimento e um bom balanceamento de receita. E essa nossa base ela é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que ela fica boa de qualquer jeito. Assim, é inegável. E um erro, né, que a Bruna desorganizada fez foi, eu te falei do pão de ló. Ela não tinha batedeira. E aí, o que ela fez? Da minha cabeça, vou só misturar tudo e vai dar certo. E claro, obviamente que não deu, porque o pão de ló ele depende da aeração dos ovos. Eu poderia fazer um método direto com qualquer massa de bolo? Poderia. Só que não é só trocar um método de qualquer receita que vai dar certo. É isso que a gente tem que sempre ter em mente. Então lá, a minha massa base 1, que é essa daqui, eu consigo mudar o método e todos vão me dar bons resultados. Eu consigo fazer bolo com todos esses resultados aqui e os bolos todos são bons. Mas não é toda a receita que foi feita para ser feita por qualquer método de preparo, tá? E o pão de ló é uma delas. A gente depende 100% da aeração mecânica que tem ali. E aí é a parte que dá tudo errado, né? E, gente, além de entender muito bem referente aos métodos de preparo de massa de bolo, você também precisa entender e conhecer também os ingredientes que você usa, né? Porque isso sim vai te dar muito mais liberdade. E isso que vai te dar segurança aí no seu dia a dia. E eu entendo que você ainda não tem todo esse conhecimento, mas eu também sei que é super possível, se você quiser, independente do seu nível de conhecimento, tá? E a gente tem uma aluna que chama Yasmin, ela simplesmente não sabia nada de bolo, mas ela se viu no momento de necessidade e resolveu arriscar e confiar em tudo que eu ensino, tá? Depois que ela fez isso, olha o que aconteceu com ela, que legal.
E eu recebi uma proposta de emprego, comecei a trabalhar, mas nunca recebi por esse serviço. Então, assim, eu passei uns 3 meses da minha vida me sentindo muito mal, insuficiente, com crise de ansiedade, com baixa autoestima, sem saber o que fazer, tava cheia de conta pra pagar. Até que me veio a ideia de vender doce na faculdade. Então eu comecei a vender brownie, comecei a vender palha italiana, brigadeiro. Super enfeitava, fazia uns adesivinhos e acabava que o pessoal pedia mais. E mesmo já tendo quitado minhas dívidas, as pessoas não paravam de pedir, eu não conseguia parar de fazer doce. Mas veio a pandemia de 2020, né? E eu me vi impossibilitada de vender os doces, porque tudo fechou. Então minha alternativa foi começar a vender bolo e anunciar no Instagram. Só que eu nunca tinha feito bolo na minha vida. Mas mesmo assim, dei minha cara a tapa. Só que foi um desastre, né? Tudo caía, era feio, não era gostoso. Era complicado. Sempre que ia um bolo, meu coração palpitava porque eu sabia que alguma coisa ia dar errado. Até que a Bruna abriu vaga e eu vi ali a oportunidade de mudar tudo. E foi assim, o melhor impulso que eu tive na minha vida. Hoje em dia os meus bolos assim é muito diferente do que era antes. A diferença é gritante. Eu tenho muito mais confiança no meu trabalho, os clientes confiam muito mais em mim. Isso é meio impagável. A Cake Love, além de me retornar financeiramente o curso, me deu uma autoestima muito grande no que eu faço. Hoje em dia eu sou muito mais confiante. E as pessoas elogiarem e eu estar presente na vida das pessoas de forma positiva, isso pra mim é inimaginável no começo. Hoje em dia todo mundo elogia, os clientes voltam, isso pra mim é impagável. E tudo isso eu devo a Cake Lover. Minha confiança, meu conhecimento. Hoje em dia eu sou uma profissional. É tudo graças a Bruna e toda a equipe. Vocês viram aí, né? Conhecimento da liberdade. Por isso que eu tô fazendo o que eu faço, tá? Mas como vocês já puderam ver, parece que a Bruna desorganizada tá meio perdida, né, coitada? Será que ela entende da função dos principais ingredientes que vão na receita? O que será que acontece com o seu bolo se você não tiver um bom balanceamento aí dos ingredientes na sua receita? Vamos ver o que tá acontecendo com a Bruna desorganizada. Nossa, esse bolo tá muito duro, deu muito errado. Não, eu vou ter que fazer outro. Ai, só pode ser o açúcar. Essa receita tá... Nossa, é muito açúcar. Eu vou diminuir um pouquinho, fazer outro. Então, agora. Ver se dá certo. Meu... Nossa, esse bolo tá parecendo... Nossa, tá parecendo um pudim. Tomara que esse aqui tenha dado certo. Acho que não deu certo. Tá... Não, assim, né? Acho que esse aqui não deu certo também. Tá parecendo que bolo seco. Ai, senhor, já tá ficando tarde. Eu não sei o que eu faço. Vou pegar mais uma receita aqui pra ver se dá certo. Oi, amor. Você vai demorar? Nossa, eu não sei mais o que eu faço, amor. Eu peguei uma encomenda pra amanhã de um bolo que eu nunca fiz. E eu tô desesperada. Porque assim, eu já fiz um monte de massa. E eu já fiz um monte de massa e nenhuma dá certo. E assim, eu tô desesperada. Porque a mulher falou que vai pegar amanhã o bolo 10 horas. E já são 6 horas da tarde. Eu não sei mais o que eu faço. Putz, amor. Como que você pega um pedido e nunca nem fez a receita? Que loucura isso. Eu tô com um amigo aqui, que ele tem a esposa dele, que é confeiteira, e eu vou pegar o contato dela, e ele falou que ela te ajuda, né? Ela te passa uma receita aí, e aí você consegue resolver, tá bom? Beijo. Tá bom. Tá. Eu vou falar com ela. Beijo. Bichinha, né, gente? A Bruna desorganizada tá sofrendo, né? Vamos entender o que ela tava fazendo de errado. Por que deu problema nos bolos dela? Então vamos lá. Aqui eu tenho 2 bolos que você tá vendo, né? Aparentemente nós temos um perfeito e um que tá completamente errado. Como eu te falei lá, nossa, não dá nem pra cortar, coitado. Deus do céu. Como eu te falei lá na nossa parte de métodos de preparo, quando
eu tô trabalhando com farinha de trigo, a farinha de trigo contém glúten. Gente, a galera que faz pão, né, vocês sabem, eles colocam o líquido ali, o fermento e vão batendo, 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 e eles pegam uma massinha elástica e aí ela faz um véu. Esse véu, eles chamam de rede de glúten, porque o glúten se desenvolve e ele vira uma rede, onde ele aprisiona todos os gases ali e faz crescer o pãozinho que a gente ama comer todos os dias. Todos os dias, eu não como pão todo dia, mas eu amo comer pão. Enfim, e aí, mas isso para bolo é péssimo, é horrível, não dá um bom resultado. Por isso que a gente tem que entender de farinha de trigo. Aqui no Brasil, a farinha que a gente usa é a farinha de tipo 1, tá? Farinha integral para fazer bolo, dá. Só que, cara, é difícil pra caramba porque ela tem toda a parte do grão do trigo, então ela fica muito mais pesada. Tá? Então, quando a gente está falando do triguinho ali bonitinho, ele tem o farelo, o gérmen e o endosperma. A farinha de trigo que a gente usa, tipo 1, ela é feita do endosperma, tá? Então ali eles pegam e cada indústria faz a sua própria farinha, meu amor, de um jeito. Então a farinha pode ter trigo mole, pode ter trigo duro. E aí o trigo duro, ele tem mais glúten, ele é mais forte, mais power. E o trigo mole, ele é aquele mais suavezinho, que deixa a massa do bolo fofinha. Só que cada fábrica, cada indústria produz a sua farinha do jeito que ela quer. Cada trigo vai ser um trigo, cada farinha vai vir de um jeito. Então, por mais que eu te fale que a farinha tipo 1 é a melhor e que quanto menos proteína tiver nessa farinha de trigo, então você vai lá, lê a tabela nutricional da farinha de trigo. Sei lá, 10% é um ótimo número para se ter de proteína dentro da farinha de trigo. 10% do peso, tá? Só que isso pode variar muito, porque cada farinha faz de um jeito. Cada fábrica faz de um jeito. E aí, não tem como a gente saber exatamente qual marca usar, a não ser que a gente teste todas que a gente tem, tá? Mas o que é importante você saber? Posso te dar uma dica sobre marca. Sempre que tiver escrito na embalagem de farinha de trigo, premium, especial, qualquer coisa do tipo, sabe que a farinha é premium, especial, qualquer coisa desse tipo, da farinha de tipo 1, a farinha é um pouquinho melhor, tá? Que ela é mais refinada, eles fazem um outro processo. Então fica um pouquinho mais fácil de você identificar. Só que também é uma farinha mais cara. Então é importante você conhecer as farinhas de trigo que você tem acesso por aí, tá? Aqui o que a gente fez? Você pode ver, alguém aí, fala no chat pra mim, alguém já fez isso? Esse resultado, bolo solado, bolo... Olha, isso daqui muita gente faz com bolo pesado, não dá nem pra comer esse bolo. Então o que acontece? Fiz lá, juntei farinha lá no final da minha receita. Deixei batendo, esqueci, ficou lá batendo, 5 minutos batendo, né? E desenvolvendo glúten. Desenvolvendo glúten. O que vai acontecer? A massa vai solar, o bolo não vai crescer. Porque bolo não gosta de desenvolvimento de glúten, tá? Anotem aí. Ele gosta de glúten, glúten é uma coisa. Ele não gosta que desenvolva o glúten. Tá? Então, sempre que eu incorporar a farinha de trigo na massa do meu bolo, eu tenho que incorporar rapidamente. Não pode ser demorado. Então, eu tô fazendo um bolo de cenoura no liquidificador, taco tudo lá dentro, junto com a farinha de trigo, e deixo lá batendo. Vai dar coisa errada. O bolo de cenoura, ele tem mais coisas para dar errado, mas essa pode ser uma delas, tá? Vamos lá, então, agora falar de outro ingrediente que Bruna também errou, a Bruna desorganizada, né? Deus é pai, coitada da Bruna. O que será que tá acontecendo na vida dessa menina, gente? Deixa eu pegar aqui, pra gente falar que é um assunto que... Batata, vocês sempre fazem isso, sempre não, né? Mas às vezes vocês veem uma receita na internet e fala assim: isso aqui tem muito açúcar. Não vou usar esse tanto de açúcar. Eu vou mudar, vou diminuir o açúcar, porque, não precisa, né? Eu não quero um bolo tão doce, né? Não quero que fique assim tão pesado de açúcar. Então eu vou mudar um pouquinho aqui o açúcar. E aqui o que acontece, gente, com o açúcar? O açúcar, ele não tem única e exclusivamente a função de adoçar o seu bolo. Então, o açúcar, ele não foi feito só para trazer sabor docinho, né, nas nossas preparações.
não é essa a única função dele. O açúcar, ele ajuda muito na fermentação do bolo. Então lembra lá que a gente bate ovos com açúcar quando eu tô fazendo o meu bolo de método espumoso. Quando eu tô fazendo o meu bolo de método cremoso, eu bato açúcar com manteiga. Então o açúcar, né, ele ajuda na fermentação do nosso bolo. Então ele ajuda a fazer o nosso bolo crescer e ficar mais fofinho. Então ele tem sim esta função, tá? Uma outra função muitíssimo importante do açúcar é trazer umidade para a massa do bolo. Então quanto menos açúcar, mais seco vai ser. E isso são coisas que eu tenho que saber muitíssimo bem, tá? Então quanto menos açúcar, mais seco o meu bolo. É claro, a função de dar sabor, de trazer cor, porque tem a caramelização do bolo. Então tudo isso é função do açúcar. E açúcar não foi feito só para adoçar. Tá? Então é importante a gente saber, né, que o açúcar tem aqui uma função e a função dele é extremamente importante. Existem vários tipos de açúcares, né? A gente vai lá desde o açúcar mascavo, que é o açúcar mais bruto, que ele é marrom, ele tem um sabor intenso, ele tem um aroma intenso. E ele tem uma característica de ser um açúcar que tem todos os seus minerais, que ele é muito mais úmido e ele é muito mais ácido. Se eu usar açúcar na massa do meu bolo, eu vou trazer as mesmas características de um açúcar branco? Não, né? Então a gente sabe disso, porque ele tem o aroma diferente, ele tem um gosto diferente e ele é diferente. Ele tem pedrinhas, porque ele é um açúcar mais bruto. Então é interessante, sempre que for usar açúcar mascavo, talvez derreter ele no líquido para depois colocar aqui. A gente tem também os açúcares mais grossinhos, como o açúcar demerara, açúcar cristal, o açúcar orgânico, eles têm os grânulos maiores. O que acontece com esse grânulo maior? Lembra que o açúcar ele ajuda na fermentação do bolo? Então ele ajuda a crescer o meu bolo. E quanto maior o grânulo, mais difícil de eu incorporar ar. Por quê? Vocês já ouviram a expressão de alguém falando para vocês? Ah, faça bolos com açúcar cristal porque você vai ter bolos mais firmes, tá? Bolos mais estruturados. Por quê? Eu não consigo colocar tanto ar assim no açúcar cristal porque o grânulo dele é um pouquinho maior. E aí meu bolo não vai crescer tanto quanto ele fosse crescer com o açúcar refinado, que ele é mais fininho. Então o açúcar refinado, não estou falando que você não pode usar esses açúcares, tá? Eu estou te falando que o açúcar refinado ele tem o grânulo no tamanho exato que a gente precisa para ter o melhor resultado possível da massa do nosso bolo, tá? E ponto. Ai, Bruna, eu posso pegar o açúcar cristal e bater no liquidificador? Pode, só que eu também não posso deixar passar do ponto e chegar no açúcar de confeiteiro. O açúcar de confeiteiro, gente, é aquele açúcar pozinho, talquinho. Tá? Tem o açúcar de confeiteiro e tem o açúcar impalpável. Açúcar de confeiteiro é só açúcar bem fininho, igual um pozinho. Açúcar impalpável, ele tem a adição de amido de milho. Então, galera pasta americana usa, galera que faz macarrão usa. Aqui para fazer bolo, a gente pode usar? Pode, mas ele tem um sabor meio estranho, também não gosto de usar. Então, quando eu chego no tamanho de grânulo do açúcar refinado, o que acontece? Eu passei do ponto. Então, ele vai fermentar demais. Ah, mas não é bom o bolo fermentar demais? Às vezes não. Às vezes ele fica fofo demais e aí perde a estrutura que eu precisava. Tá? Então é interessante, se você fizer um teste aí e quiser fazer um bolo com cada açúcar, você vai ver, o cristal ele fica mais baixinho, o refinado ele fica um pouquinho mais altinho e o confeiteiro fica um pouquinho mais altinho. Ele vai se desenvolvendo de uma outra forma. Aqui, como você pode ver, eu tenho 4 massas de bolo. Então eu tenho aqui a nossa base 1, maravilhosa, linda, perfeita. Eu tenho aqui a massa exatamente com a quantidade de açúcar que eu formulei para a receita. Então aqui tem o tanto de açúcar que eu fiz vários testes incansavelmente até chegar nessa receita aqui. Aqui a gente tirou 25% do açúcar da receita. Nessa daqui a gente tirou 50% do açúcar pedido na receita, então tirei metade. E aqui eu tirei 75% do açúcar pedido na receita. Tá? Então aqui eu tenho 25% do açúcar da receita, aqui eu tenho 50%, aqui eu tenho 75% e aqui eu tenho 100%. Por fora, você já consegue ver algumas coisas. Então aqui, ó, característica, caramelização, ó, cresceu o meu bolo, ele tá aqui, ó, um bolo reto, que não abriu nenhuma rachadura, porque ele foi um bolo por camada. Quando abre essas rachaduras também, gente, pode ser, não é só ressecamento. Pode ser que o ar
queira escapar para algum lugar, porque quando o bolo tá assando, o ar ele tem que sair para algum lugar. E se ele não tem para onde sair, ele vai sair por cima. Então, normalmente, os bolos que racham, principalmente quando tem muita massa, não é ai meu Deus, que defeito. Não é, tá? Às vezes é uma característica da massa, principalmente de massas mais líquidas. Essa daqui é uma massa que ela é cremosa. Então, eu não quero que ela rache em cima, principalmente assim por camada. Aqui, que eu tirei 25% de açúcar, eu tenho 75%, ó, já não cresceu igualzinho, opa, tá? Não tem a caramelização, mas não tem a mesma, ó, essa daqui é a que tem menos 25%, tá? Tem a caramelização e aqui ela começou a querer rachar, tá? Aqui, eu tenho só metade do açúcar, então o bolo, né, você vê que ele não desenvolveu igual, tem uma rachadura muito maior e ele vai ficando um pouquinho mais branquelinho. E aqui, o coitado, que só tem 25% de açúcar, tá? Tá parecendo, sei lá, uma omelete. Olha como ele racha, fica pesado, tá extremamente pesado, ressecado, branquelo. Vamos ver na parte de dentro como tá esse bolo. Então, ó, meu bolo perfeitinho, tá? Perfeito. Meu bolo com 25% a menos açúcar. Tá completamente inaceitável? Não. Só que ele fica mais ressecado, tá? Dá pra comer? Com certeza dá pra comer, só que ele perde umidade, tá? Então não fica tão legal assim. Aqui, com metade do açúcar, tá? Com bolo muito mais seco, ó. Você vê que eles já desenvolvem de uma forma diferente. O tamanho das bolinhas deles são diferentes, ó. E aqui, o que só tem 25% de açúcar. Bem seco, extremamente seco e muito firme, tá? Muito. Então a gente tem uma grande diferença entre cada um deles. Então quando eu entendo isso, né, quando eu entendo que o açúcar realmente ele tem essa função e que não é simplesmente eu retirar algo de uma receita que está ali. Então, se a pessoa fez a receita, se for uma pessoa que você confia, né, não é uma simples receita que você achou jogada na internet, saiba que essa pessoa deve ter feito testes para ela chegar nesse resultado, né? Porque o açúcar ele é sim muitíssimo importante na massa do nosso bolo. E quando a gente peca, né, com açúcar, a gente peca no resultado final, tá? Então você viu aí que a gente falou já de 2 ingredientes que são extremamente importantes, tá? Então vamos lá. O que então, falamos de açúcar, o que então a Bruna Desorganizada fez de errado? Ela achou que, da cabeça dela, que ela podia simplesmente tirar o açúcar da receita que ia dar tudo certo, né? Mas como a gente viu, tudo vai por água abaixo, tá? Então não dá certo. Então a gente já tem essa concepção na cabeça. E aqui eu quero te mostrar e falar com você sobre gorduras. Por quê? Cada gordura vai te dar um resultado diferente na massa do seu bolo. Então, normalmente, a gordura que a gente usa são essas daqui. Então aqui eu tenho minha manteiga, aqui eu tenho uma manteiga sem sal, essa daqui é uma manteiga com sal. Gente, manteiga de primeira qualidade, ó, tá vendo? E essa daqui, manteiga extra. Primeiro, qual que é a diferença? Manteiga de primeira qualidade, ela tem um pouquinho menos de gordura, sabe? 2 pontinhos a menos de gordura. E a manteiga extra tem um pouquinho mais de gordura. A gente tá falando aqui, média de 82%, média de 80%, tá? Isso vai ter um grande impacto no resultado final da massa do meu bolo, ou até do meu buttercream, que é um creme de manteiga? Não, pode fazer. É claro que a de primeira qualidade é sempre melhor, tá? Isso é batata. Se a manteiga for as duas, manteiga de primeira qualidade é sempre de pote, mas existe também manteiga extra, que é de pote também, tá? E aí, o que acontece? Pote e tablete, se tiver a mesma nomenclatura, o produto é o mesmo. Então não se preocupe com isso. Manteiga com sal ou sem sal? Manteiga com sal, se for para fazer massa de bolo, pode fazer. Para fazer buttercream, se você só tiver essa opção,
pode fazer, mas ele fica meio salgadinho. Mas misturado tudo no bolo, ok, passa. E aí o que acontece? Como você pode ver, manteiga. Então aqui, ó, eu tô falando de uma manteiga com sal. Então ela tem 2 ingredientes aqui, a gente lendo na tabelinha dela. Então creme de leite e sal, porque ela tem sal, tá? Essa daqui, cadê? Deixa eu ver se essa marca é diferente, que eu não costumo comprar essa marca. Ingredientes, é sem sal, né? Creme de leite pasteurizado. Só tem isso. Algumas manteigas têm fermentos lácteos ou corante de urucum, ou os dois juntos. O que acontece? A manteiga que tem fermento lácteo, ela é uma manteiga um pouquinho mais fedidinha, sabe? Ela tem um cheirinho que não é muito agradável, porque manteiga, gente, ela tem que ter cheiro de creme de leite. É assim, tem que ter cheiro de creme de leite. Se ela tiver qualquer cheiro diferente disso, tem alguma coisa errada, tá? E normalmente fermento lácteo, ela deixa a manteiga meio queijo, sabe? Um cheirinho meio chulezinho. E o corante de urucum, ele deixa a manteiga mais amarela. Mas existe manteiga, gente, que é sem corante de urucum e é mais amarela. Olha essa daqui, ó. Essa manteiga mais amarelinha, que não tem corante de urucum, tem nada. E essa daqui mais clarinha. Depende muito da marca também, porque depende muito da alimentação do pasto. E aí é um negócio que só se a gente bater lá na marca da manteiga pra perguntar o que a vaca come. Que não dá, né? Então, a gente vai fazer isso abrindo a manteiga. Pra gente, a cor e o sabor e o cheiro é extremamente importante para fazer buttercream, porque a matéria principal do buttercream é a manteiga, e se ela for ruim, já era, vai dar ruim, tá? Agora, para massa do bolo, ok, a manteiga passa, porque em relação a tudo que tem, ela não representa 50%, ela representa muito menos. Então, eu posso trabalhar com uma manteiga que é mais amarelinha, que tem um pouquinho de fermento lácteo, não tem problema, tá? Aqui, margarina doméstica. Então, como você pode ver, manteiga dura quando gelada. Acabei de tirar da geladeira. Margarina, principalmente margarina, assim, é de uso doméstico. Acabou de tirar da geladeira, ó, molinha. Mesmo porque muita gente consome margarina exatamente por esse motivo, né? Porque a manteiga tá gelada da geladeira e a margarina tá sempre molinha. Mas o que acontece? A margarina, ela é composta por óleos vegetais. Óleo vegetal, um óleo líquido, que ele tem como característica, esse daqui é um óleo de girassol, tá? Ele tem como característica trazer umidade pro meu bolo. Já manteiga, gordura plástica, além dele ajudar na fermentação, lembra que eu te falei lá no método cremoso, ajuda na fermentação, então o bolo se desenvolve melhor, ela também traz mais sabor e ela traz aquela coisa na boca do bolo derreter, sabe, na boca, ela tem um quê especial. O óleo não tem, mas a manteiga também não tem a característica do óleo de deixar a massa mais úmida, mais molhadinha. Tanto que se a massa tiver só manteiga e a massa estiver gelada, a massa fica até um pouquinho seca, não fica tão legal de comer. O melhor dos mundos é esse daqui, ó, juntar na receita, manteiga e óleo. É claro que o óleo ele entra numa proporção bem menor, só que menos usando um pouquinho, a gente tem uma mudança na massa muito incrível, tá? Porque ele traz umidade, porque ele é uma gordura líquida, tá? E aqui na margarina a gente tem óleos vegetais. Então, eu não tenho a característica da manteiga. É claro que ele vai me ajudar na minha fermentação mecânica, vai fermentar o meu bolo, só que o bolo fica muito mais úmido. Só que a gente perde o ponto se a gente substitui 100% da manteiga por margarina. Por quê? Aqui também eu tô jogando aeração, eu estou jogando fermentação, só que eu também tô jogando mais umidade. Então, a gordura aqui da manteiga ou da margarina acaba desenvolvendo mais o bolo cresce mais, ele esfarela muito mais, consequentemente, ele fica mais úmido sim, só que ele fica um bolo meio desestruturado. Então, não posso substituir 100%, um por um? Posso, mas o resultado pode ser meio infeliz, dependendo da quantidade de manteiga que tiver na sua receita. Então, eu preciso entender que a margarina funciona de um modo diferente. E fora que margarina nunca vai ter o sabor de manteiga, tá? Isso é um ponto. Bolo amanteigado, ele tem um sabor totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas você pode analisar o que você quer de resultado na massa do seu bolo, tá? Ai, quanto que eu vou substituir? Não sei qual é o resultado que você quer ter, tá? E isso é muito importante. Posso substituir tudo por tudo? Ai, posso substituir 100% da manteiga por margarina? Pode. É importante eu ter esse entendimento, tá? Um vai me dar um resultado e outro vai dar outro. E aí eu tenho que entender o que eu quero, tá?
Aqui eu tô te mostrando um creme de leite fresco, isso aqui é um creme de leite pasteurizado, porque é com creme de leite fresco, pasteurizado, que a gente faz manteiga. Então, quantas vezes você já não comprou um creme de leite pasteurizado? Se você não conhece, o creme de leite pasteurizado, ele tem 35% de gordura, vende na geladeira do supermercado. A gente precisa pegar esse creme de leite aqui, ele é como se fosse um leite um pouquinho mais grosso, tá? Ele é a parte gordurosa do leite. Então eu tenho que pegar isso daqui e bater na batedeira gelado. Por quê? Aqui eu tenho a parte do líquido, mas eu também tenho a parte da gordura. Então pensa aqui comigo na manteiga. Então se a manteiga tá gelada, ela tá firme, certo? Se a manteiga tá derretida, ela tá mole. Eu não consigo incorporar ar no creme de leite se ele estiver quente. Então se você já bateu um creme de leite fresco na sua batedeira e ele não desenvolveu, não virou chantilly, né? O que vai acontecer? Ele deve estar quente, porque ele precisa estar aí numa temperatura média de 4 graus, mais ou menos, para a gente conseguir ter esse resultado, dele incorporar ar e ficar fofinho. E aí, quando eu passo desse ponto de incorporar ar e ficar fofinho, ele começa a descer. Ele começa a perder volume, ficar amarelado, e aí ele começa a meio a talhar. É rápido o processo, viu? Virou chantilly, pra cair, pra talhar, é assim, ó. Você virou as costas, ele talhou. O que acontece? Eu continuar batendo e batendo e batendo, eu vou desprender essa parte da gordura e do líquido, e aí eu vou ter uma coisa maravilhosa que eu não preciso jogar no lixo. Então me fala aí no chat se você já jogou um creme de leite fresco batido fazendo chantilly porque ele talhou. E se você jogou no lixo, talvez você chore um pouco agora, mas vai dar tudo certo, tá? O que acontece? Talhou, acontece a separação, o desprendimento, gordura, líquido. E aí eu tenho 2 ingredientes maravilhosos, que é a manteiga e o leitelho, o buttermilk. Por quê? Manteiga, desprendi do líquido, então fica amarelo. Se você continuar batendo, a manteiga ela fica totalmente grudada no globo da batedeira. É incrível. E aí, o líquido que fica ali é todo soro, é todo líquido, que não tem quase nada de gordura mais, é bem ácido e é excelente para fazer massa de bolo, tá? Então, o creme de leite pasteurizado, ele que faz a nossa manteiga. E assim, é uma coisa incrível. E aí a gente tem a nossa própria manteiga caseira. E você pode usar essa manteiga caseira para fazer qualquer tipo de preparação, tá? Massa de bolo, buttercream, qualquer receita. A única questão é que quando a gente não coloca sal nessa manteiga, fazer uma manteiga sem sal, eu não tô colocando nenhum conservante ali. E aí ela não tem uma boa durabilidade. Então é uma manteiga que vai vencer rápido. Tá? Tem que usar aí no máximo uns 5 dias com a manteiga na geladeira. Então ela não tem essa alta durabilidade, né? Igual a manteiga que tá ali no tabletinho, que vem da fábrica pra gente que tem, tá? Mas super dá pra fazer. E aí a gente tem também o fermento, né? Fermento químico em pó. O que acontece com o fermento químico em pó? A gente tem 2 tipos de fermentação química. A gente tem o bicarbonato de sódio e a gente tem o fermento químico em pó. Fermento químico em pó nada mais é do que o bicarbonato de sódio, tá? Então eles pegam o bicarbonato de sódio e eles adicionam lá no potinho do fermento algum ingrediente para neutralizar um amido de milho ali para fazer, né? Às vezes, esse amido de milho vai fazer com que ele não empelote, que ele fique ali neutrinho. E a gente tem também um ingrediente ácido para fazer com que ele tenha a reação correta. E o fermento químico em pó, qual que é a principal diferença de eu usar bicarbonato de sódio e de eu usar fermento químico em pó? A diferença é que bicarbonato, fermentação de ação rápida, é muito rápido. Já o fermento químico em pó, ele tá paradinho ali com amido, com cremor de tártaro, né, alguma coisa ácida que tá ali dentro. Então ele é uma fermentação de liberação lenta. O bicarbonato, você jogou bicarbonato ali na massa do bolo, ele já começa a reagir. Vamos lá, vamos crescer, vamos trabalhar, os gases começam a se liberar, tudo acontece, tá? Muito rápido. Já o fermento químico, não. O fermento químico é ali, ó, no processinho. Ele começa a principal reação dele a partir de 60 graus. Por isso que algumas marcas têm tempo de bancada. A gente pode deixar esse bolo 1 hora aqui em cima da bancada e depois assar, que ele assa bem. Posso deixar na geladeira, que ele assa bem. Posso deixar no freezer, que ele assa bem. E aí o que acontece? Fermentação lenta, gente. E bolo, a gente nunca quer fermentação rápida. Massa de cookie, legal. Por isso que tem bicarbonato de sódio. Eu quero que ele cresça e murche, tá? Pra ficar com aquela aparência de cookie. Bolo não. Bolo, se eu fizer ele crescer rápido, do mesmo jeito que ele cresceu, ele não criou a estrutura dentro. Farinha não cozinhou ainda. O ovo não tá sólido ainda. O açúcar não deu tempo.
né? Só o fermento cresceu. Então ele faz assim, ao mesmo tempo que ele cresce, ele cai, tá? Então isso, a mesma coisa para massa de bolo com excesso de fermento, tá? Cresceu demais, não dá tempo de estruturar lá dentro do forno, o bolo também pode cair, ele colapsa. Então, fermento também, bicarbonato, rápido, fermento químico, lento, ali de boa, na lagoa. Vou crescendo devagarzinho aqui na minha, pro bolo ficar bem perfeitinho, tá? Quando eu uso bicarbonato de sódio? Normalmente a gente vai usar, e o bicarbonato de sódio, gente, lembra que lá dentro do fermento químico tem um ingrediente ácido? A gente precisa neutralizar esse sabor do bicarbonato de sódio. Ele fica com um gosto meio de ferrugem, um sabor estranho na boca se a gente não coloca acidez. Então sempre que trabalhar com ingrediente, com bicarbonato de sódio na massa do bolo, tem que ter acidez. Que acidez? Iogurte, leitelho, cacau natural, não alcalino. O alcalino não tem acidez. Cacau natural, limão, vinagre, então tem que ter acidez pra gente conseguir neutralizar o sabor, senão vai funcionar, tá? Vai funcionar, mas vai ficar com um gosto bem zoadinho. Por que eu uso? Normalmente para dar mais cor no bolo. Então quero fazer um bolo de chocolate que o chocolate seja vivo, sabe? Que eu consigo dar mais cor para esse bolo de chocolate, vou usar bicarbonato, mas eu nunca troco 100%. Vou fazer um red velvet, vou fazer um bolo colorido, bicarbonato, ele reage na cor. É super maravilhoso, tá? Pode substituir até 50%. Pode aí, eu acho que entre 20 a 50 é uma margem boa para você fazer essa substituição, se você quiser esse resultado, tá? Se não, a gente continua ali, usa o fermento químico e tá tudo certo, que você nunca vai ter nenhum tipo de problema. Gente, tem bastante conteúdo, né? É muita informação. E você não precisa passar nada, absolutamente nada que a Bruna Desorganizada tá passando, tá? Porque isso eu sei, tá? É desesperador. Essa era realmente a minha vida no início da confeitaria. Por isso que eu sei, com tantos detalhes, o que você tá passando, né? No momento que você tá agora, porque eu realmente já passei por todos. Aqui não é o ingrediente que eu falei pra vocês, mas acho que a primeira receita que eu peguei na internet era uma torta mousse de chocolate. Eu tentei derreter há muitos anos atrás, né? A gente não tinha tanta facilidade de conteúdo igual a gente tem hoje. Eu tentei derreter o chocolate em banho-maria e o vapor do banho-maria não era nem água, era o vapor. Ele entrava em contato com o meu chocolate ficava duro e eu não sabia o que fazer. E jogava chocolate no lixo, jogava chocolate no lixo, jogava chocolate no lixo. Não sei nem quantos reais eu joguei no lixo. Tá? Então, quando a gente tem essa noção, cara, tudo muda. Hoje, se eu soubesse, eu nunca jogaria um chocolate no lixo. Eu nunca derreteria um chocolate em banho-maria também. Enfim, e eu não tinha essa Bruna aqui de hoje para me ajudar, né, para me orientar, mas vocês têm. E vocês sabem qual é o ponto principal disso tudo? Tem gente que acha que é tanto conteúdo que fica assustada. E tem outras pessoas que acham que já aprenderam que precisavam, tá? E também desistem no meio do caminho. E, infelizmente, isso vai acontecer aqui também durante todo o nosso evento. Muita gente vai ficar aí se falando, mas eu não tenho tempo. Não vou conseguir, sabe aquela... Sabe o diabinho aqui, ó. Não vou conseguir, não tem tempo, não consegue, é muita coisa, é muito conteúdo. Vão ficar aí inventando várias e várias desculpas, não vão conseguir evoluir da forma que gostaria de evoluir, tá? E eu posso te falar uma coisa? A nossa aluna, a Eduarda, ela também não tinha conhecimento. Ela chegou a desistir da confeitaria, assim como eu também já desisti lá no meu passado, mas ela deu a volta por cima, ela se superou e ela tá evoluindo muito. Dá uma olhada só aí nesse trecho pequenininho da história dela. A minha história com a confeitaria, ela sempre existiu. Eu sempre via minha mãe na cozinha fazendo doces, tudo, pra casa e como um complemento de renda. A confeitaria em si, como profissão, nunca foi um desejo meu, até então, porque eu sempre quis ser professora. Eu fui professora, dei aulas, mas no meio ali eu percebi que não era o que deixava meu coração quentinho, e não era o que eu queria fazer pra vida. E como eu sempre gostei de doces, sempre gostei de estar na cozinha e tudo mais, eu fui me aventurar em fazer bolo. Eu comecei com cupcake, porque era mais fácil, e eu até vendi bastante, só que como era a única parte que eu sabia mesmo, era a parte de fazer o cupcake, eu fui me frustrando ali no meio e fui deixando de lado. E ali mudou totalmente, né, porque eu aprendi todos os porquês dos meus erros antigos, consegui fazer bolos bonitos, estruturados, que não caíram. Eu consigo agora vender não só bolos, mas totalmente uma experiência para os meus clientes. Isso tudo só com o curso, que é incrível.
E eu só tenho a agradecer, porque agora eu tô montando meu negócio, tá sendo a minha principal fonte de renda, e eu consigo me manter e ver que sim, a confeitaria pode ser uma profissão. E eu só tenho a agradecer a Bruna e a equipe, porque vocês conseguem concretizar sonhos de um jeito incrível. E eu posso te falar, a gente tem aluna aí que tem 3 filhos, cria filho sozinha, né? Também dá um jeito, tá? Então a mensagem que fica aqui é, se você quer, se você realmente quer, né, se você se dedica de verdade, você consegue. Eu já vi milhares de provas dos meus alunos e por isso que eu falo hoje com tanta segurança. Então, eu tô aqui, eu vou te ajudar, basta você querer, você deixar. E agora, ó, você tem uma missão, tá? Que é deixar o seu comentário lá na nossa comunidade, dentro do Discord, tá? Deixa a sua dúvida, o que você achou da primeira aula, que a minha equipe vai estar, ó, por lá, ó, assim, para responder todo mundo. Para quem não sabe do que eu tô falando, a comunidade do Discord, a gente enviou um link, tá? Para você acessar essa comunidade lá nos nossos grupos de WhatsApp, no nosso canal do Telegram, por e-mail, e você também encontra o link dentro da página que você acessa aqui para assistir essas aulas. Então, vão depois, né, em algum desses canais, entrem na nossa comunidade, participa de tudo, né, que a galera por lá costuma, né, interagir muito e se ajudar bastante, muito legal. E você consegue acessar tanto do computador como também pelo celular. Então, ó, não tem desculpa para não participar lá do Discord, tá? E quem não sabe, o Discord ele é um aplicativo, né, que permite a gente fazer muita coisa, né? E no caso, a gente está utilizando ele para fazer essa interação e a comunicação para todo mundo que está participando aqui, os nossos alunos. E, em resumo, tá? Participem da comunidade do Discord, porque lá é o local oficial para vocês tirarem qualquer tipo de dúvida sobre o conteúdo aqui do nosso evento. Então, agora deixa eu falar para vocês, né? A palavra-chave de hoje. Então, anotem aí. Palavra-chave de hoje da nossa primeira aula é farinha, tá? Repetindo então, palavra-chave da aula 1, farinha, tá? Farinha, gente, não é farinhas, não é farinha de trigo, não é farinha sem A, tem que ser farinha, tá? E o que vocês vão fazer com essa palavra-chave? Essa palavra-chave, ela tem 2 funções para vocês. Ela vai servir tanto para o sorteio diário que a gente vai fazer, como também para você garantir o seu certificado. Então, qual que é a missão agora? Você vai lá no direct, lá no meu Instagram, que é @brunarebelo, e vai me enviar uma mensagem. E essa mensagem, você só vai escrever a palavra-chave, que é farinha. Não é para escrever, tá? Certinha, farinha. Ou seja, me envia essa mensagem lá no direct do Instagram, escrito apenas farinha, só isso. E se você estiver assistindo essa aula aqui na terça-feira, tá? Essa sua ação de me enviar o direct tem 2 consequências. Primeiro, vai ficar registrado e a gente vai entender que você assistiu a primeira aula, ou seja, você está no caminho para garantir o seu certificado. Então lembra que para você garantir o certificado, você precisa de 4 palavras que eu vou falar e uma em cada aula. E além disso, todo mundo que enviar a palavra-chave no dia que a aula é liberada, essas pessoas são aquelas que vão concorrer ao sorteio que eu falei aqui para vocês. O nosso sorteio de hoje é o meu livro, o Beabá do Butter Queen. Para quem for sorteado de hoje, vai ganhar o meu livro, eu vou autografar, vou escrever mensagem. Todos os dias, durante todas as nossas aulas, os sorteios sempre vão acontecer às 21 horas, tá? Às 9 da noite, horário de Brasília, e eu divulgo o resultado do sorteio lá nos meus stories do meu Instagram, @brunarebelo. Então, caso você esteja assistindo essa aula gravada, tá? E não é terça-feira, você perdeu o sorteio do dia, mas não tem problema, né? Mesmo assim, você precisa fazer essa ação de me enviar o direct com a palavra-chave do dia, porque só assim você garante o seu certificado, tá? Ao longo de todas as nossas aulas sempre vai funcionar assim. Cada dia eu falo para vocês uma palavra-chave, você vai fazer essa ação de me enviar um direct com essa palavra-chave. Quando você tiver me enviado as 4 palavras-chave no meu direct, daí sim eu vou entender que você assistiu as 4 aulas e eu vou liberar o seu certificado. Então não esquece, se você estiver assistindo essa aula aqui na terça-feira, se prepara que às 9 horas da noite a gente vai ter o sorteio lá nos stories do meu Instagram. E para a próxima aula, que acontece amanhã, no mesmo horário, né, que foi liberada essa aula aqui, todos os dias, sempre às 8 horas da manhã, o nosso tema é a montagem do bolo perfeito. Ai, é muito legal essa aula. Vamos ver o que a Bruna desorganizada, tadinha, vai tentar fazer. E a gente vai fazer junto a montagem de um bolo, etapa por etapa, para você entender todo o passo a passo. Então, ó, tem muito conteúdo para amanhã também, então se compromete. Assiste todas as aulas, participa dos sorteios, garanta aí a sua emissão do seu certificado e não esquece, claro, de estar inscrito aqui no meu canal do YouTube, que é Bruna Rebelo Cake Lover, seguir a gente no Instagram, @BrunaRebelo, coloca na sua agenda, programa no seu calendário, para você não perder nenhuma aula durante toda essa semana, tá? Todos os dias dessa semana, sempre às 8 horas da manhã, tá? Parabéns pela sua participação do dia de hoje e eu te vejo amanhã. Beijo!
exactly what to do to blow my mind. You're from another planet. I've never felt like this. I don't know how I ever survived without it. I'm starry-eyed. Got me upside down, spinning around you. Wanna taste the clouds, dance with the moon. Take a trip around your body. Boy, I love the way you got me. Starry-eyed, got me starry-eyed. This bed is out of space, just keep painting constellations.